Tarde. Amados irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Quaresma, ouvimos na primeira leitura aquele episódio em que o povo de Israel está no deserto e começa a sentir sede. E então começam a murmurar junto a Moisés: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede, a nós, nossos filhos e nosso gado? Eles então murmuravam, e Moisés ia até o Senhor, mas o Senhor disse a ele: toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez e, de fato, jorrou uma fonte com água bem límpida, e então eles puderam saciar a sua sede. Porém, por causa que o povo estava disputando, se colocando contra o Senhor, Moisés deu o nome daquele lugar de Massa e Meriba, justamente para indicar que ali eles tentaram o Senhor. E como é que eles tentaram o Senhor? Dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Ou seja, o povo de Israel estava duvidando do seu Deus, o Deus que os tirara do Egito. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes nós também agimos de forma semelhante. Vejam bem, o povo de Israel era escravo, com duras penas e trabalhos lá no Egito. E Deus o tira dessa escravidão e começa a conduzi-lo pelo deserto. E Deus pede que o povo confie nele, que confie na sua providência, mas de repente eles começam a murmurar porque tinham sede. Quantas vezes nós, amados irmãos e irmãs, não murmuramos contra Deus? Quantas vezes também nós queremos colocar Deus à prova? Quantas vezes queremos que Deus satisfaça todas as nossas necessidades, anseios? Pedimos as coisas a Deus e esperamos que Ele nos atenda, assim quase como que magicamente ou instantaneamente. E não recordamos que é Deus que nos dá a vida, nos dá os bens que temos, que podemos sim suplicar a Deus, mas não podemos exigir dele nada. E se ainda vivemos desta maneira, somos como aquele povo ainda rebelde. O nosso coração ainda não ficou dócil a Deus. Nós ainda não nos abrirmos ao verdadeiro dom da graça divina. No Evangelho, amados irmãos e irmãs, nós também ouvimos a passagem em que Jesus conversa com a samaritana junto ao poço de Jacó. E nosso Senhor também quer despertar naquela samaritana o dom da fé, para que ela possa crer verdadeiramente, para que ela possa assim buscar a Deus com todo o coração, com toda a alma. E quando nosso Senhor então senta lá naquele poço, porque está cansado, os discípulos saem para ir à cidade comprar alimentos, então chega aquela mulher samaritana. E o Senhor, surpreendendo a ela, dirige a palavra com ela. Não era costume judeus, um homem falar com a mulher sozinho, muito mais em público, e muito mais com uma samaritana, já que ele era judeu. E isso impressiona ela, porque ela mesma fala, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Pois bem, amados irmãos e irmãs, Nosso Senhor pede de beber, mas Nosso Senhor não tinha só sede da água daquele poço, embora cansado, estivesse necessitando de água. Ele também tinha sede da fé, da salvação daquela mulher, como Nosso Senhor tem sede da salvação de todas as almas. Por isso que também lá na cruz, Nosso Senhor vai dizer, tenho sede. Ele clama, e Nosso Senhor não está falando apenas de beber água ali, quando lhe dão uma esponja com vinagre, mas está falando também
de cada um de nós. Ele tem sede da nossa salvação, por isso quer consumar todas as coisas. Nosso Senhor tem sede de que todos se convertam a Ele e expressa isso a esta samaritana, pedindo a ela de beber. E ela então, falando com o Nosso Senhor desta maneira, Ele então novamente a surpreende e começa a dizer, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a Ele e Ele te daria água viva. Pois bem, amados irmãos e irmãs, por que é que Nosso Senhor fala a ela, se conhecesses o dom de Deus? Porque os samaritanos, eles não eram como os judeus, que acreditavam apenas no Deus de Israel. Os samaritanos tiveram muito contato com os povos pagãos, se aliaram a eles. Eles tinham um certo, a gente chamaria de sincretismo hoje. Eles tinham como religião principal a do Deus de Israel, mas também cultuavam ainda os falsos deuses dos pagãos, tinham as suas superstições, os seus cultos misturados, ou seja, junto com a adoração verdadeira, eles também misturavam a idolatria. Seria como dizer assim, mais ou menos, um católico que busca coisas esotéricas, que quer adivinhações, vai em horóscopos, busca outras doutrinas, justamente porque acha que a fé católica não é suficiente para tudo aquilo que ele vive. Então, Nosso Senhor diz, se conhecesses o dom de Deus, ou seja, se ela entendesse de fato o que Deus tem para ela, a verdade, a verdadeira fé, ela estaria pedindo a Ele para que desse esta fé verdadeira. Veja que Nosso Senhor aqui já não está mais falando de água necessariamente para matar a sede, mas está falando da fé, da graça divina para as nossas almas. Tanto que Ele diz que quem bebesse dessa água nunca mais teria sede. E Nosso Senhor, Ele fala, usa essa expressão, água viva, que nós entendemos bem o sentido que São João dá aqui teologicamente. Água viva é a graça de Deus, o Espírito Santo. Mas a resposta da samaritana, ela entendeu bem o que Nosso Senhor estava falando, no sentido que Nosso Senhor queria explicar a ela. Água viva, num contexto de deserto, é água corrente, é uma água que corre. Eles tinham lá um poço, onde buscavam água sempre. E a água no poço, ela fica ali, ela se renova, mas ela está sempre meio parada, ela nunca está correndo como numa fonte, vamos dizer assim, que se renova a todo instante. E por isso que ela diz, não tens nada aqui, como é que vais me dar de beber, não tens um balde nem nada. Pensemos bem, a região lá de Sicar, no Monte Garizim, lá que ficava o poço de Jacó, é um lugar deserto, seco. A gente às vezes, quando ouve certas expressões da Bíblia, a gente não consegue, é bom a gente imaginar o ambiente, para a gente entender o que Nosso Senhor está querendo dizer. Ele começa com os elementos que nós conhecemos e vai, a partir deles, nos colocando mais profundamente nas verdades do Evangelho. Então, quando Jesus fala água viva, Ele está falando de uma água que corre, uma água corrente, uma água mais límpida, uma água com um sabor muito melhor que a daquele poço, provavelmente. Só que lá era um deserto, só tinha um poço d'água, não tinha outro lugar onde conseguir água. Para nós aqui é meio difícil imaginar isso, passa um rio na frente da nossa cidade, Nós, qualquer morro que a gente vai aqui, tem um fio d'água correndo, Então, para nós, a gente não sabe o que é viver num lugar de aridez, onde só tem uma fonte de água. Então, surpreende ela, que Nosso Senhor fala que vai dar uma água melhor do que aquela porta ali. Por isso que ela diz, acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? Ou seja, como é que vai fazer jorrar água aqui nesse deserto? Então, e Nosso Senhor, então, recorda para ela que a água que Ele der, ela nunca mais vai ter sede. E aí ela começa a entender. Nosso Senhor não está falando da água, no sentido daquela que mata a sede. Só que, amados irmãos e irmãs, São João quer que nós também nos coloquemos dentro deste Evangelho. Quando ele quer revelar coisas mais profundas, e conforme o diálogo vai indo à frente, nós entendemos que somos nós esta samaritana. Somos nós que, às vezes, prendidos às coisas deste mundo, às responsabilidades do dia a dia, vivemos a nossa vida muito assim. Vamos fazendo as coisas e perdendo a presença de Deus. Vamos, às vezes,
perdendo a nossa identidade, vamos esquecendo da graça divina em nossas almas e vamos vendo a vida, às vezes, tentados a vivê-la muito automaticamente. Fazemos as coisas, cuidamos das responsabilidades, mas parece que fazemos tudo isso e ainda assim nos sentimos sedentos. Parece que as coisas não satisfazem e, de fato, não satisfazem mesmo. Porque o que satisfaz a nossa alma não são as coisas deste mundo, embora a gente deva ordená-las e usá-las bem, mas as coisas de Deus. O Senhor quer mostrar que existe uma fonte onde nós bebemos e não sentimos mais sede. Existe um modo de nós vivermos a vida aqui e em nós jorrará uma água para a eternidade. Ou seja, nosso Senhor está falando aqui da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor em nossas almas. Aquela samaritana foi buscar água para beber, mas quando ela voltou ao povoado, ela tinha fé no Cristo, o Salvador, aquele que havia de vir para trazer a salvação. E por isso nosso Senhor diz: você não vai adorar mais nem aqui nem lá, mas em espírito e verdade. Ou seja, porque a graça de Deus, a graça batismal, nos toma por conta própria. E como nós temos acesso à graça de Deus, amados irmãos e irmãs? Bom, para nós católicos, essa pergunta tem uma resposta muito simples e muito fácil: frequentando os sacramentos. Nós sabemos bem que os sacramentos são os sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus nas nossas almas. Ou seja, para nós, a graça de Deus não é uma ideia abstrata, uma coisa etérea, que a gente pensa nela e magicamente, como no estralar de dedos, ela vem a nós. Não, a nossa fé passa por sinais sensíveis, uma vez que nosso Deus se fez homem, assumiu a nossa carne, uniu a nossa humanidade à sua divindade. E por isso que nosso Senhor instituiu os sacramentos, justamente para que, usando deles, nós possamos ter a vida eterna. Ou seja, como sabemos que estamos na graça de Deus? Como sabemos que vivemos na graça de Deus? Primeiro, pela filiação divina. Quando fomos batizados, nos tornamos filhos de Deus. E se nós recebemos o dom do batismo, sabemos que pertencemos a Deus como filhos que Ele tomou para si. Somos filhos deste Pai que nos ama muito e que nos comunica a sua graça. Mas este não é o único sacramento. Deus nos deu o sacramento do matrimônio para que os casais possam santificar a sua vida, a sua união, educar os filhos na graça, santamente. Deus deixou o seu corpo, o seu sangue, a Santíssima Eucaristia, para que nós nos alimentemos dele. E sabemos que quando viemos aqui e recebemos a Nosso Senhor na comunhão, de fato, Nosso Senhor toma-nos para Ele e nós realmente nos unimos a Cristo por meio da Eucaristia. Nosso Senhor deixou um sacramento para apagar os pecados, ou seja, se a nossa consciência nos acusa de pecados graves, se nós estamos distantes de Deus, se nós somos fracos, caímos, não vencemos as tentações, como é que nós sabemos a certeza de que somos perdoados? Adianta somente confessarmos para Deus? Deus vem com um anjo e diz: ó, meu filho, agora vai com a consciência tranquila, porque tu está perdoado. Quando tu confessas diretamente com Deus, não, né? Não acontece isso. Mas quando tu vai no confessionário, tu ouve do sacerdote: vai em paz, teus pecados estão perdoados. Você escuta do sacerdote: eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os sacramentos agem em nós. Eles são sensíveis, nós podemos compreendê-los, podemos percebê-los em nós, amados irmãos e irmãs. E percebemos as matérias e também a graça sacramental, ou seja, sabemos que quando frequentamos os sacramentos, então essa graça vai se renovando em nós, nós vamos cada vez mais pertencendo a nosso Senhor. Por isso é tão importante para nós frequentar os sacramentos, uma coisa frequente, não uma coisa esporádica. Eu me confesso lá de vez em quando, né? Não vai fazer muito efeito o sacramento da confissão. A gente se confessa, depois começa a cometer pecados e pecados e pecados e vai arrastando eles. Lá uma vez ou outra a gente busca a confissão uma vez na vida.
Ah, a gente vem na missa assim só quando dá vontade, lá uma vez ou outra, de vez em quando. Se nós não temos frequência nos sacramentos, se nós não recordamos todos os dias que somos filhos de Deus, ou seja, se nós não nos colocamos diante de Deus e rezamos, vamos esquecendo que somos filhos de Deus. Vamos agindo de qualquer maneira, mas não identificar-nos a nosso Senhor. Por isso, amados irmãos e irmãs, busquemos viver a vida, mas no fundo da nossa fé. Nosso Senhor revelou isso para aquela mulher. E no final, os seus conterrâneos, os seus irmãos, os seus parentes, amigos, aqueles ali que conviviam com ela naquele vilarejo, todos vão a nosso Senhor. E todos ali vão e acreditam em nosso Senhor pelas próprias palavras dele. Já não precisam mais do testemunho da samaritana. Termina o Evangelho com eles dizendo: já não cremos por causa das tuas palavras, da mulher, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O nosso Senhor se dá a conhecer. Ele é aquele que veio para salvar a todos os homens. Nós não precisamos salvar o mundo, amados irmãos e irmãs. Não precisamos resolver todos os problemas desta terra, embora muitos sejam tentados a querer isso. Nós temos apenas fazer uma coisa, só esta é necessária: abrir-nos à graça divina e deixar esta graça agir em nós. E se o fizermos, nosso Senhor, que já salvou todos os homens com seu sacrifício na cruz, Ele há de completar toda a obra que Ele veio fazer, da qual é o alimento de nosso Senhor, a nossa salvação. Entreguemo-nos a nosso Senhor, deixemos que a graça de Deus jorre em nós, que possamos nós frutificar, possamos nós fazer transbordar esta graça em nossas almas, que esta graça chegue a tantos quantos a gente convive, aqueles nossos irmãos e irmãs, sejam aqueles que compartilham da mesma fé que nós, que estão aqui hoje juntos reunidos, rezando, sejam aqueles que já abandonaram a fé, aqueles que são indiferentes a ela, para que esta graça, este amor do nosso Senhor alcance a todos, para que todos um dia tenham a nosso Senhor como seu único Salvador e Redentor. Amém.